Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de informática, hoje no módulo de Excel. Bem, gente, nós vamos iniciar o nosso conteúdo de Excel na aula de hoje e nada mais importante nesse momento do que a gente conhecer a interface do programa, né? Entendermos para que serve o Excel, a sua função principal, as suas funções principais, o que que ela no que ela pode aí nos ajudar no mercado de trabalho, no que ela vai ser aproveitada aí de modo geral, né? Dentre outros detalhes, tá? Principalmente conceituais e com relação à interface deste programa incrível que é o Microsoft Excel. Bem, pessoal, antes de mais nada, o Excel ele é uma ferramenta para criação e edição de planilhas eletrônicas. E o que seriam planilhas eletrônicas? São documentos gerados no Excel que são organizados por meio de células, tá? Que nós vamos entender exatamente o que são daqui a pouquinho, quando nós começarmos a falar sobre as mesmas. Mas de antemão, a gente pode falar que é uma ferramenta organizadora de dados, ela facilita muito a organização dos nossos dados por meio dessas células. E além da organização de dados por meio de células, ela vai possibilitar que a gente faça coisas além dos outros programas, como o Word, que tem uma estrutura que possibilita uma estrutura parecida com tabelas, né? A questão de organização dá para a gente fazer pelo Word através das tabelinhas que a gente aprendeu no módulo passado. Mas o Excel ele vai além disso, tá, gente? Além de ter essa base por meio de células similares à tabela, onde nós podemos organizar os nossos dados de uma maneira muito boa, nós também conseguimos realizar cálculos matemáticos de uma maneira muito simples por meio do Excel, através de fórmulas e funções, que a gente vai aprender também isso durante as nossas aulas. Ele possibilita que a gente automatize as planilhas para que elas possam gerar resultados posteriormente de forma automática. Ele possibilita que a gente crie fórmulas lógicas para, por exemplo, nos dar autorresposta. Possibilita que a gente localize dados aonde quer que esses dados estejam armazenados, seja nessa planilha atual ou em uma outra, por exemplo. Possibilita que a gente configure os gráficos, né, visuais aí para uma melhor apresentação dos nossos dados, dentre muitas outras coisas muito interessantes que o Excel possui. Tá? E nós vamos aprender aí a partir da aula de hoje esses recursos que o Excel nos oferece e que são muito úteis para o mercado de trabalho, tá? Diga-se de passagem, o Excel é uma ferramenta muito requisitada na área de trabalho, ou melhor, o Excel ele é muito requisitado no mercado de trabalho, pelo fato de toda empresa ela necessitar, no caso de profissionais que saibam organizar dados, criar as planilhas que nós vamos falar e citar aqui durante as nossas aulas e gerenciar os seus dados de maneira eficaz, tá? Que basicamente o Excel faz com excelência, tá? Ele realmente proporciona esse tipo de armazenamento e organização de dados de forma excelente. E além de também podermos aí fazer todo o gerenciamento de uma empresa, até mesmo financeira, quando nós falamos aí a respeito de estoque, produtos, serviços, funcionários, dentre outros tipos de gerenciamento e administração de dados. Então, o Excel ele é uma ferramenta excelente para esse tipo de atividade. Por conta disso, ela é muito requisitada na área de trabalho, porque é necessário em toda todo o mercado de trabalho, em toda profissão que exija aí a organização, né? Independente do que seja um produto, seja um serviço, sejam funcionários, seja um estoque, independente do que seja, exige aí a necessidade de organização e o Excel possibilita essa organização, além de outros recursos muito interessantes que o Excel possui e pode nos ajudar a implementar aí dentro do nosso mercado, dentro da empresa a qual nós podemos, por exemplo, trabalhar. Beleza, gente? Então, iniciando aí o Excel, abri o meu Excel aí no meu computador. Você pode abrir o seu Excel aí no seu computador para começarmos a explorar
esses ambientes, tá? Começando aí pelos menus que são muito parecidos com o Word, né? Os menus do Word versão 2010 são bem parecidos com o Excel, pois os mesmos são separados em guias, né? Então cada guia vai ter um conjunto de grupos de ferramentas específicos, os quais eu tenho acesso aí por meio das guias, tá? Então cada guia possuirá grupos com suas respectivas categorias, tá? Então isso aqui para a gente não é uma novidade, esse menu superior, né? Embaixo eu já tenho uma área exclusiva, uma área particular do Excel que é a caixa de nome, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre ela daqui a pouquinho, mas vamos primeiro falar um pouco sobre as áreas, né? Vamos primeiro identificar cada área. Então essa aqui é a caixa de nome, essa aqui é a barra de fórmulas, tá? Que também nós vamos entender mais à frente a sua função, beleza? Abaixo, pessoal, observem que nós temos aqui, ó, na parte superior, colunas nomeadas por letras e linhas, no caso, definidas aí através dos números, né? Então nós temos a definição de colunas por letras e linhas por numerais, ok? E dentro dessas linhas e colunas, nós temos essa área destacada aqui, mais escura, denominada célula, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês. Então, o que seria uma célula no Excel, pessoal? Célula é a união de uma linha com uma coluna. Por exemplo, se eu tenho a linha 1 e a coluna B, logo eu tenho uma célula chamada B1, ok? Independente da ordem, né? Se você ler também coluna B e linha 1, você tem B1, tá? Apenas para a gente entender aí. A mesma coisa se eu tiver aqui, ó, uma linha de número 4 e uma coluna de nome F, ou de letra F, eu vou ter a célula F4. Então é assim que funcionam as células, pessoal. Sempre vai ser a união de uma coluna com uma linha. E assim podemos endereçar o conteúdo que nós temos na planilha por meio do que nós chamamos de célula, ok? E aí nós já podemos explicar sobre a caixa de nome lá em cima, tá vendo? Então sempre que eu clicar em uma célula específica, o endereço dessa célula surgirá nessa caixinha, tá vendo? Conforme eu vou clicando, ele vai mudando para mim o endereço desta caixa, ok? Bem, pessoal, o Excel ele é dividido por planilhas, tá? E o que seriam essas planilhas? Ok? Elas são aí os nossos documentos, tá? Do Excel que podem ser aí mais à frente impressos ou podem simplesmente ficar salvos dentro do nosso arquivo que é denominado pasta, tá? Então, basicamente, a planilha é onde nós guardamos os nossos dados, ok? E esses dados, essas planilhas ficam armazenadas em pastas, tá? Que são aí os nossos arquivos de Excel, se chamam pasta, ok? Inicialmente nós temos 3 planilhas criadas aí pelo Excel de forma automática, certo? Para que nós possamos armazenar o nosso conteúdo separado por categoria, né? E assim sucessivamente. Então não existe necessidade de eu misturar aí o conteúdo de uma planilha com os mais variados assuntos, né? Eu posso simplesmente criar uma planilha para cada assunto para que não haja aí a confusão, né, na hora de localizar os dados, para que não haja aí nenhum tipo de dificuldade de localizar alguma informação, tá? Então, por exemplo, a Plan 1 eu posso armazenar aqui da minha empresa o controle do estoque lá dos meus produtos, né, das minhas mercadorias. Então, como é que eu faço para facilitar aqui a minha planilha e saber o que eu tenho aqui dentro? Eu vou nomear, ou renomear, na verdade, esta planilha. Então, deixa eu só aproximar para vocês para ficar mais fácil de enxergar qual vai ser o procedimento para a alteração do nome da planilha, tá? É muito simples. Você simplesmente pode vir aqui sobre a Plan 1 e dar 2 cliques sobre ela, tá vendo? 2 cliques com o botão esquerdo.
ele vai ficar de cor preta, tá vendo o texto? E você pode escrever por cima ou apagar esse texto e digitar, tá? O ideal é você não digitar muita informação aqui porque ela tem um limite, tá? E então para que fique bem explicadinho, você pode abreviar também, tá? Então esse aqui será o controle de estoque, ok? E aqui na Plan 2 eu posso renomear também, ó, 2 cliques. Então aqui pode ser, por exemplo, ó, o controle de vendas dos funcionários da empresa, ok? 2 cliques. Eu posso também, ó, renomear a terceira. E eu posso chamar isso aqui de controle de despesas. E assim por diante, tá, pessoal? O que pode surgir aí de dúvida para vocês até então é o seguinte: ah, Vitor, eu tenho essas 3 abas, né, essas 3 guias que correspondem a 3 planilhas. Mas se eu precisar de mais planilhas, como eu faço? Você vai clicar aqui, ó, nesse botão que fica ao final, tá vendo? Inserir planilha, ou você pode utilizar o atalho Shift F11, como aparece na tela para vocês, tá? Então, clicando nessa opção, ele vai criar a quarta, quinta, sexta e assim por diante aí, planilhas que precisamos aí para fazer o trabalho dentro do nosso Excel, tá bom, pessoal? Uma outra coisa interessante, mais estética aqui, seria a possibilidade de você alterar a cor das planilhas, tá? E até mesmo você pode aí categorizar elas por importância, né, de atualização. E aí você pode ir mudando as cores clicando com o botão direito sobre a guia, né, da planilha, ou a aba. Colocou o mouse em cor da guia e aqui você escolhe a cor que você deseja, tá certo, gente? E assim você pode destacar aí as planilhas ao seu gosto ou necessidade, por exemplo, tá? Vou mudar aqui as cores. Se não houver necessidade de uma dessas planilhas, como por exemplo a Plan 4 que eu criei, eu posso clicar com o botão direito sobre ela e dar o comando excluir, tá? Ó, excluir. Ok, gente? Bem, do nosso lado direito da tela, existe a possibilidade de mudarmos os modos de visualização do Excel, tá? O modo padrão é o primeiro, que é o modo normal, tá? Que é o que nós estamos visualizando agora. Caso haja necessidade, nós vamos ter o layout da página. Vou dar um cliquezinho para a gente ver aí como é que fica. Esse é o modo layout da página, ele vai já exibir aí cabeçalho e rodapé para ser personalizado, tá? E vai exibir aí a nossa folha por completo, tá? Para a gente ter aí a dimensão, caso impressão do nosso conteúdo em uma folha. Então aqui tem uma folha que já é uma outra folha, tá, pessoal? E da mesma forma aqui embaixo já são outras folhas. E ao lado eu tenho aqui, ó, visualização de quebra de página, que vai exibir apenas as células ativas que possuam conteúdo, tá vendo? Como não tem conteúdo, ela fica todo cinza, ok? Vou voltar para o modo normal. Voltando aqui no modo normal, depois que a gente vai aqui no último modo, ó, que é o modo visualização quebra de página, ele vai exibir pra gente esse pontilhado aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui, por exemplo. E o que representa isso, Vitor? Representa o limite da folha, tá? Muito simples. Então até a coluna J você está numa folha, está trabalhando numa folha, tá? Se você for imprimir, a tua folha vem até aqui. Do J para o K, você já está numa nova folha. Então é para você se atentar ao fim da folha ou do documento, né? Para que você possa fazer a impressão e você não tenha aí problemas com corte, tá? Você sabe que aqui será cortado. Então se você colocar um conteúdo para cá, ele já não vai aparecer nessa folha aqui, tá? Então ele está justamente te avisando desse limite, tá? De corte para a próxima folha. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Aqui embaixo também, ó, existe um limite, que é o final da folha também, e o início de uma nova folha, ok? Mas se você não for imprimir nesse momento, você pode trabalhar de forma livre, tá? Sem se preocupar com esse corte, com esse pontilhado.
ele é apenas para que você se atente caso impressão, ok, gente? Uma outra coisa que eu já ia esquecendo antes de falarmos aqui sobre as últimas ferramentas de baixo é que é possível que você mude a posição das guias, tá? Ó, das abas das planilhas fazendo o seguinte, é muito simples, tá? Então digamos que eu queira colocar por primeiro uma outra guia que não seja essa. É só eu clicar, pressionar o botão esquerdo sobre ela. Quando eu pressionar, ó, vai aparecer um papel no cursor do mouse, tá vendo? Enquanto eu estou pressionando. Se eu soltar o mouse, esse papelzinho simplesmente some, tá vendo? Só quando eu pressiono sobre ele com o botão esquerdo. E aí eu vou arrastando esse papelzinho até a posição que eu desejo. Então eu vou jogar ele aqui onde está o controle de despesas, tá vendo? Vou substituir, vou jogar ele para o final. Soltei. Vamos de novo. Na verdade eu tinha que ter puxado um pouco mais para cá, ó. Por isso que ele substituiu esse aqui e não esse aqui, ó. Soltei. Ah lá, ó. Agora foi. Ok, movimentei daqui para cá. E assim eu posso fazer da mesma forma com os demais, tá? É só eu clicar e arrastar e posicionar. E aí eu posso me atentar a essa setinha preta, tá vendo? Para saber exatamente qual a posição que ele irá substituir, tá bom, gente? Bem, pessoal, entendemos aí alguns conceitos básicos sobre o programa e vamos falar agora sobre a digitação dentro do Excel, pois ela é diferente de outros programas, tá? Como nós dissemos anteriormente, nós trabalhamos com células. E a célula, galera, uma particularidade dela é o seguinte, que todo conteúdo que eu colocar dentro de uma célula sempre ficará armazenado nesta célula específica, ela nunca passará para uma outra célula. E eu nunca digitarei aqui, exceto algumas ressalvas, que quando a gente chegar no momento a gente pode falar novamente, tá? É, do seguinte, eu nunca vou digitar um conteúdo numa célula e esse conteúdo vai aparecer numa outra, tá? Ele nunca vai vazar, digamos assim, de uma para outra, ok? O conteúdo sempre ficará armazenado no lugar aonde você digitou, tá? O conteúdo sempre vai ficar armazenado no lugar onde você digitou, independente do conteúdo caber ou não dentro da célula em questão, tá? Vamos entender isso na prática. Então eu vou clicar na célula. Eu não preciso dar 2 cliques para digitar, tá, pessoal? Um único clique já basta. Ele vai grifar, ó, a célula e eu vou digitar, ó, Microsoft. Peraí que deixa eu alterar. Microsoft. Dá um espacinho. Excel. Dá um Enter. Ah, Vitor, mas você falou que não passa de uma para outra, né? O conteúdo fica só em uma. E sim, é verdade. Por que está aparecendo na B então? Porque na B não existe nada ainda a ser exibido. Então, basicamente, ele fica transparente. Esse container, essa célula está transparente. Então, o que tiver na célula do lado aparece na outra, mas não significa que ela esteja de fato armazenada nesta aqui. Então, o que eu disse para vocês é que o conteúdo que nós digitamos em um lugar, ele fica naquele lugar. E é a realidade, ele continua aqui, tá? A única coisa que ele está fazendo é exibindo esse conteúdo ao lado, porque não existe espaço para exibir tudo aqui. E um outro motivo é pelo fato desta célula ao lado estar vazia, tá? Se eu digitar qualquer coisa aqui na B, ó, vou digitar aqui, ó, palavra Word. Ah lá, vou dar um Enter. Pronto, ó, o conteúdo Excel que estava aparecendo aqui do lado simplesmente sumiu, tá? Pelo fato de agora ter um conteúdo e esse conteúdo tampar aquele conteúdo que estava sendo visualizado apenas aqui, tá? E aí como é que eu faço para identificar o conteúdo que está no lugar está sendo exibido no outro, para que não haja confusão, né? Para que eu venha saber exatamente aonde o conteúdo está armazenado. Isso que é o mais importante, tá? Aí entra em ação a primeira função da barra de fórmulas, tá? Por que a primeira função? Porque a função principal dela ainda não é esta, mas nesse momento a gente já vai começar a conhecer uma função dela, tá? Vamos dar um clique aqui, ó. Vamos dar um clique aqui na célula A1,
que foi onde eu digitei o primeiro conteúdo, e observa aqui na barra de fórmulas, ó, o texto que está digitado. É exatamente o texto que eu coloquei aqui e que estava exibindo aqui, né? Então, agora eu tenho certeza que esse conteúdo está armazenado na célula A. Célula A, linha 1, né? Então, nós temos o conteúdo armazenado na célula 1. Ok? Vou clicar na célula B1, olha lá. Word, tá vendo? Vou clicar na C1. Olha lá, não tem nada. Ok? Então, a barra de fórmulas ela tem a função também de exibir o conteúdo que está armazenado naquela célula selecionada, tá bom, gente? Bem, pessoal, falando aí sobre conteúdo maior do que o seu tamanho, do que o tamanho de uma célula, nós também temos a possibilidade do seguinte, ó. Como eu tinha um conteúdo que estava sendo exibido aqui, ó, por falta de espaço, e aí depois eu coloquei um conteúdo na frente e tampou aquele conteúdo que estava aparecendo aqui, como é que eu faço para o meu conteúdo completo ficar visível? Eu vou fazer o seguinte, ó, você está vendo essa linha que divide a letra A da letra B e da C e sucessivamente? Existe uma linha divisória, tá vendo? Quando você coloca o mouse sobre essa linha divisória no topo, entre uma letra e outra, sempre na letra, vai aparecer esse cursorzinho aí de cor preta, tá vendo? Com duas setinhas. E o que representa esse cursor? Ele possibilita que a gente altere o tamanho da célula, na verdade, das células correspondentes à coluna, tá? Então, eu não vou alterar apenas uma célula, mas sim um conjunto de células chamado coluna, beleza? E aí, como é que eu faço para alterar? Eu simplesmente clico na linha, pressiono o botão esquerdo e arrasto, tá? Para o tamanho que eu quiser e precisar, tá? Então, ó, clicou, arrastou, soltou. Quando você soltar, o tamanho novo já está definido, tá bom? Uma outra dica interessante é você dar simplesmente 2 cliques sobre a linha divisória, ele já vai fazer esse autoajuste, tá bom? Essa mesma coisa acontece ó, caso você queira aumentar a altura da sua célula, tá? Você vai precisar de mais conteúdo, mais espaço para colocar conteúdo dentro da célula, mais altura, então para altura você vem na linha de baixo, ó, entre os números, tá? Entre 1 e o 2, por exemplo, aqui. 2 cliques também faz o autoajuste, tá bom? Para redigitar ou para alterar, né? Alterar o conteúdo que eu tenho aqui dentro, editar. Como é que eu faço para fazer essa edição? 2 cliques na célula, tá? Dando 2 cliques, o cursorzinho vai aparecer e aí eu posso fazer aí a nova digitação, tá? Renomear, fazer qualquer alteração. Feito isso, Enter para concluir a alteração, tá bom, pessoal? Eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês alguns recursos interessantes automáticos que o Excel possui. Então, para isso, eu vou deletar esse conteúdo que nós digitamos como exemplo. É só você selecionar, ó, cliquei em um, arrastei para o outro. Como eu disse para vocês, aqui não tem nada, eu digitei o conteúdo aqui. Então, quando eu deletar, esse conteúdo também vai sair, tá? E para fazer a exclusão, tá? Para fazer aí a remoção desse texto, eu vou apertar a tecla Delete, ok? Sempre para digitar o conteúdo, remover o conteúdo digitado no Excel, você pode apertar a tecla Delete. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou pedir para vocês fazerem aí no Excel de vocês também. Vou digitar o mês, vou digitar um dia e vou digitar um número. Feito isso, vou dar Enter. Beleza, ó. Então eu tenho conteúdo na linha A1, né, na célula A1, linha com coluna 1, célula B1 e célula C1, tá vendo? Então todos têm conteúdo. E aí eu queria mostrar para vocês um recurso de inteligência que o Excel possui, uma inteligência pré-definida aí pelo sistema, né, uma programação que foi aplicada no Excel que facilita bastante o nosso dia a dia para a criação de planilhas, tá?
E qual é esse recurso aí de inteligência que o Excel possui? Ele possui aí alguns recursos para facilitar a nossa vida. Então, se você quisesse criar um calendário, ao invés de você digitar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, assim por diante, você simplesmente digita o primeiro mês ou o mês que você deseja aplicar dali para frente. E aí, ó, observa que quando você clica na célula, quando você dá um clique para selecionar algo no Excel, para ele grifar aqui a célula em questão, nós teremos esse pontinho aqui, ó, tá? Esse pontinho aqui, quando você coloca o cursor do mouse, ele fica preto e fininho, tá vendo? Quando você coloca para baixo, ele fica branco e mais grosso. Quando você coloca nesse pontinho de destaque, ele fica preto e fininho. O que isso representa? Representa um novo recurso chamado de alça de preenchimento, um novo recurso que nós iremos aprender, tá? Esse recurso, ele basicamente tem essa inteligência aí artificial programada pelo Excel, ele tem aí essa programação definida pelo sistema para nos facilitar aí a confecção de alguns documentos, tá? Em algumas situações ele vai nos facilitar bastante, como por exemplo, caso eu queira colocar diversos meses. Colocando o mouse nesse pontinho, depois que apareceu a cruzinha preta, eu simplesmente posso pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar, tá? E puxar. Conforme eu for puxando, for arrastando, ele vai exibindo os outros meses, tá vendo? Muito simples e fácil, como vocês podem ver. Quando eu soltar o mouse, olha lá, soltar o botão esquerdo, observem que todos os meses serão exibidos de uma forma muito fácil e simples, sem a necessidade da digitação manual, né? Você simplesmente utilizou um recurso que o Excel possui para facilitar o nosso dia a dia aí com relação a esse conteúdo de meses, por exemplo, tá? A mesma coisa acontece com os dias, ó. Domingo, vou lá na pontinha, cruzinha preta, clicou, arrastou, soltou, ok? Então, ó, fui da linha 1 à linha 7, todos os dias da semana corretamente, tá? Se você for começar por um dia específico da semana, não esqueça do padrão que ele usa, que é o segunda traço feira, terça tracinho feira. Tem que ter o tracinho feira no final, tá bom? Senão ele não entende. E por último, não menos importante, nós temos esse recursozinho aqui, ó, número 1. Eu vou arrastar, vou até os meses lá, vou alinhar com os meses. E vou soltar, tá vendo? O que ele fez? No caso de número, ele vai clonar os números, tá? Ele vai repetir os números, ok? Porque ele entende que pode haver essa necessidade também de você aplicar aí o mesmo valor, a mesma informação diversas vezes. Porém, para números, além dele clonar, ele também te dá um menu. Esse bloquinho aqui é um menu, tá? Esse quadradinho aqui embaixo. Clicando nesse menu, eu vou ter essa segunda opção chamada preencher série, que serve para quê? Para que possamos dar um comando para o Excel continuar inserindo números, tá? De forma crescente. Então eu vou clicar aqui em preencher série e aí vocês podem ver, ó, do 1 ao 12 certinho sendo exibido, e a qualquer momento eu posso desativar isso, tá? É só voltar para a opção copiar. Tá ok, pessoal? Então esse recurso também é muito válido e interessante, tá certo? Bem, pessoal, para salvarmos qualquer pasta ou arquivo de Excel, o procedimento é muito simples como no Word, tá? Menu Arquivo, opção Salvar. Ele vai exibir a caixa de salvamento. Eu vou definir um nome para esta pasta. Tá vendo? Como disse para vocês, o arquivo Excel é denominado pasta, então você vai dar um nome para esta pasta. Vou chamar ela de minha primeira pasta Excel. E o formato padrão para o Excel, o formato aberto para edições, é sempre o trabalho, é sempre o tipo, melhor dizendo, tipo de pasta de trabalho do Excel, tá? Que vai gerar um formato de Excel do tipo .xls ou XLSX, ok, pessoal? Eu não vou salvar esse exemplo, foi apenas para mostrar para vocês mesmo a caixa de salvamento. Agora é só escolher o lugar onde será salvo e clicar em salvar.
Porém, como foi um pequeno exemplo, não tem nada concreto ainda na nossa planilha, eu não vou pedir para vocês salvarem esse arquivo, mas sim os próximos que nós fizermos durante as próximas aulas, tá bom, pessoal? Bem, gente, agradeço a atenção de vocês. Por hoje nós vamos finalizando a nossa aula por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Eu te vejo na próxima aula.